Saudações para a sua mudança de vida visão da hipnose. Eu sou o Edu Bartz e nós estamos hoje aqui no 6º vídeo da minissérie Hipnose no Manejo da Dor. E hoje a nossa abordagem ela envolve pré e pós-hipnótico. Como isso vai influenciar na terapia para dor? Primeiro, o que é pré e pós-hipnótico? Pré é tudo aquilo que vem antes do processo hipnótico. Isso envolve a conversa prévia, isso envolve detalhes que a gente vai comentar melhor um pouco antes, que é necessário eu, como terapeuta, conhecer para poder fazer a abordagem com o meu cliente. E o pós é aquele momento depois que eu passei por toda a terapia com o meu cliente, fiz a indução, fiz as sugestões, fiz a imersão, eu tenho ali então o meu pós-hipnótico. Então, qual a importância disso? Vamos começar primeiro pelo pré-hipnótico. No pré-hipnótico, eu separei alguns pontos aqui para a gente abordar e eu queria lembrar que, assim como num outro vídeo eu tinha comentado sobre a importância de se saber qual o problema que a pessoa tem realmente, ela vai te falar algumas coisas e você vai entender que ela ali já deve ter passado por um médico. Então você tem que perguntar, você já foi ao médico? Já fez exames de imagem? Já fez exames laboratoriais? Qualquer coisa que descarte um problema físico. Bem, isso se tratando, por exemplo, de uma enxaqueca. A enxaqueca, essa dor na cabeça, ela pode ter ali relação com, digamos, um tumor. A hipnose não vai resolver o tumor. A hipnose, ela vai fazer com que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, tendo ainda aquele problema. Então é importante, eu estou enfatizando isso, eu já falei em outro vídeo nessa minissérie, mas estou enfatizando isso porque a dor sinaliza a necessidade de verificar alguma coisa. Então, é importantíssimo ir ao médico, fazer os exames necessários para poder excluir qualquer problema. Agora, digamos que você já sabe que a pessoa tem ali um tumor ou algum outro problema físico causando a dor, você pode usar a hipnose para amenizar aquela dor ou até fazer com que a pessoa não sinta a dor, desde que ela saiba que ela tem que fazer uma outra terapia, um outro tratamento pareado para poder ficar boa. Ok. Então esse era o primeiro ponto que eu queria lembrar. Eu também gostaria de falar da importância da anamnese. A anamnese é aquele momento de coleta de informações. Já falei na minissérie um pouco sobre ela em alguns momentos, mas eu quero enfatizar aqui que a anamnese ela vai te fazer entender um pouco da dor desse paciente, desse cliente, entendendo a dor dele e também entender algumas coisas que você precise fazer durante a sessão para que você faça tendo o máximo de resultado positivo. Alguns terapeutas utilizam um recurso de, com a ponta dos dedos, dar umas pancadinhas na região da fronte. Alguns até usam isso usando do lado e alguns usam usando mais em cima. Alguns usam isso fazendo no ombro, como se fosse naquele momento que a pessoa está ali na sugestão e o terapeuta quer fazer com que aquela pessoa tenha um momento de ser levada para um tipo de pensamento, ele muda a voz dele e dá as pancadinhas lá com o dedo. Alguns terapeutas fazem isso, ok? Então, muitas das vezes, a pessoa faz isso, só que ela não sabe que o cliente pode ter tido um tipo de lesão ou no ombro, ou uma lesão na frente da cabeça, ou do lado. E daí, se ela teve uma lesão ou recente ou há muito tempo, na hora que você faz a pancadinha, isso pode estimular ela a lembrar daquele inconveniente, fazendo com que ela não vai sair do transe, ela não vai sair da condição hipnótica que ela está, mas ela pode entrar num ciclo de pensamento que esteja relacionado com algo ruim ou com um outro evento onde aconteceu essa lesão, ou ela bateu a cabeça ou o ombro. Então, eu não estou dizendo que fazer essas pancadinhas é errado. Não é errado. Só que quando na anamnese você sabe esses pontos da pessoa, se ela teve algum tipo de abordagem terapêutica, não, um tipo de abordagem que ela lesionou ou cirurgia que ela fez, você já sabe que você pode fazer em outro lugar a batidinha. Certo? Então isso é só para fazer com que você não tenha um inconveniente inesperado durante aquela sua sessão, fazendo com que a pessoa entre num outro tipo de pensamento.
Isso eu acho interessante, porque é no momento antes da hipnose, é no pré-hipnótico que você vai coletar essas informações. Perfeito. Um outro ponto que eu queria falar, né? Durante a terapia, eu já citei num outro vídeo também, evitar a palavra dor. É errado falar dor? Não, não é que é errado, mas se você evita e usa outras palavras que são mais atenuantes, você consegue ter, muitas das vezes, a facilidade de inserir ali, a facilidade de inserir sentimentos bons, coisas boas. Então, em algum momento, você vai falar, por exemplo, numa escala de 0 a 10, 0 sem dor nenhuma e 10 com uma dor insuportável. Você pode falar isso. Mas você também pode falar de 0 a 10, 0 sem nenhuma sensação que te incomode e 10 com uma sensação que te incomoda demais. Eduardo, mas a sensação que te incomoda, ele vai lembrar da dor. Dependendo da pessoa, sim. Dependendo das palavras que você usa, isso vai ser muito mais enfático para a pessoa. Mas concordem comigo que usar a palavra dor remete muito mais à dor do que qualquer outra coisa que amenize. Tranquilo. Não é proibido usar a palavra, mas quanto menos você utilizar, fica mais fácil de você depois usar o recurso. E toda sensação que te incomoda some completamente. Repara, enfatiza na voz, some completamente, desaparece. Você sente o bem-estar. Enfatiza na sua voz o que você quer que ele mantenha. E daí, o que eu quero dizer é, você pode usar a palavra dor, pode, só não vai fazer assim, e daí some aquela dor. Porque você está enfatizando a palavra dor e não o some, desaparece a sensação que te incomoda. Eu espero que isso tenha ficado claro, porque isso é algo bem importante, certo? Agora, vem uma situação que eu separei para falar que eu considero uma das melhores e mais fantásticas para usar com hipnose. Imagina que você está trabalhando com dor voltada para uma situação odontológica, ou seja, no dentista, ou, por exemplo, num caso de tatuagem. Ali, a pessoa vai ter algum momento, ela sabe que ali vai ter a dor. Só que se você usa, por exemplo, um anestésico como substância antes para fazer com que a sensibilidade suma completamente, a pessoa não vai sentir nada, só o toque. Então, essa sensação da anestesia, ela é conhecida por quem já teve anestesia. Mas para quem nunca teve uma área anestesiada do corpo, para quem nunca teve uma anestesia odontológica, para quem nunca teve, sei lá, uma xilocaína, uma substância para anestesiar, né, amortecer o local para poder fazer tatuagem ou algo assim, para quem nunca teve isso, não sabe o que é essa sensação da anestesia ou da analgesia, como eu falei no outro vídeo. E daí você tem que ainda nesse pré-hipnótico dá essa ideia para a pessoa. E daí tem um recurso muito bom a ser utilizado, que é falar do gelo. Quase todo mundo já teve contato com gelo, até desde criança. E você sabe que se segurar uma pedra de gelo durante um certo tempo sobre a pele, e depois você tira ali, aquela parte fica insensível. Você tem ali o toque, mas não sente com certa precisão. E daí você não vai sentir a dor tendo congelado aquela área ali. Congelado que eu digo, colocando o gelo. Então essa é uma forma no pré-hipnótico de explicar para a pessoa, certo? Lembrar ela, fazer com que a mente dela recorde dessa sensação anestésica causada pelo gelo para reforçar aquilo depois numa área que vai ser tatuada, num dente que vai ser manipulado no dentista. Isso eu estou falando que é um recurso pré-hipnótico utilizado em pessoas que não conhecem a prévia sensação de anestesia. Eu espero que vocês estejam entendendo. Só para ficar bem claro, eu vou dar um outro exemplo que foge de dor, mas só para ficar bem claro isso. Imaginem que você vai ter um grupo de amigos, todos eles adultos, já ingeriram bebida alcoólica alguma vez, já ficaram um pouco alegres ali com a bebida alcoólica, meio porres, digamos assim. E daí, você está ali com eles, vai fazer uma demonstração de hipnose, coloca copo com água, faz a indução hipnótica, dá para ele a água dizendo que é uma bebida alcoólica. E daí ele vai tomar aquela bebida, que é água, e ele vai começar a se sentir um pouco mais alegre, como se estivesse bebendo uma bebida alcoólica. Ele só consegue fazer isso. E isso só funciona porque ele teve uma experiência prévia com bebida alcoólica. Eduardo, mas eu já vi isso acontecer com pessoa que não bebeu. O que acontece é que a pessoa, de ver alguém
sobre o efeito do álcool, ela consegue imaginar aquilo ali. Se ela nunca bebeu, mas aí ela passa por essa experiência hipnótica de tomar água e achar que é álcool, ela vai agir como o que ela já viu. Ela passa a ter aquela informação como referência. Então, às vezes, se você for fazer a terapia para anestesia em alguém que nunca teve a sensação de um anestésico, essa ideia do gelo é muito importante. Ela ajuda demais mesmo, ok? Esse era um outro ponto que eu queria falar. E com isso, tem muitas outras coisas importantes para se falar de pré-hipnótico. Só que eu não quero esgotar o assunto porque isso aqui é para ser um vídeo de minissérie. Então eu quero falar agora do pós-hipnótico. O pós-hipnótico é pós a imersão, passou por todo o processo hipnótico, fez a imersão, é como sair de um filme. A pessoa está ali, ainda está remoendo um pouco o filme na cabeça quando ela sai do cinema. Ela está conversando, mas está pensando e guardando aquelas emoções. Então, depois da sessão da hipnose, a pessoa está ali, passou por todo o processo, você faz a imersão, mas ainda está com a sensação daquele momento agradável da sessão com ela. E nesse momento é que eu gosto de fazer uma coisa que eu aprendi com o de Pope, já falei em outros vídeos e reforço aqui porque acho importante, já que eu estou falando sobre pré e pós-hipnótico. Nesse pós-hipnótico eu reforço para a pessoa ela se dar um presente. E daí ela vai mandar uma foto para mim com algo, com um momento, com amigos, com um ambiente que deixa ela feliz. Ela vai se dar esse presente e mandar para mim, para que eu saiba que naquele momento ela alcançou a sensação de bem-estar. Ah, eu fiz a sessão para ela poder estar ali no tatuador e não sentir inconveniente nenhum com a sessão de tatuagem, com o fazer da tatuagem. E ela percebeu que não sentiu nenhum incômodo numa área que era muito sensível. Ela vai e bate uma foto com a tatuagem e manda para mim, para eu saber que ela teve aquele momento feliz por conta da sessão da terapia comigo. E isso vai reforçar cada vez mais para ela dela ter novos momentos utilizando do recurso da hipnose, onde ela seja bem sucedida. Então, fica por aqui meu vídeo com as dicas de pré e pós-hipnótico. Lembrando que isso aqui não foi para esgotar o assunto, mas é para dar uma amostra para vocês do que dá para fazer. Qualquer coisa, mandem perguntas aqui para mim aqui embaixo nos comentários. E ainda tem mais vídeos aí para a gente contar um pouco mais sobre como fazer outros detalhezinhos em sessão de terapia para hipnose. Então, um forte abraço. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, divulgue para seus amigos e a gente se encontra no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.